Boa noite, galerinha. Como eu tinha falado já no grupo, eu estou fazendo aqui um vídeo para a gente poder ajudar vocês a resolver os exercícios. Mas antes, vamos aqui falar um pouco da matéria, né? A gente separou aqui, né? Como primeiro assunto nosso, eu vou colocar aqui, foi o que? Números inteiros, não é isso? Tá escrito aí, acho que você que pegou o exercício impresso ou que tá lá no, na plataforma, a gente deparou com esse conteúdo, números inteiros. Muitos de vocês acho que nunca nem ouviu falar, né? Assim, pelo menos ouviu, mas não sabe o que que é ainda números inteiros, né? Algumas situações exige isso, né? Que a gente comece a trabalhar com números inteiros. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Números inteiros, ó, ele é simbolizado aqui pelo esse Z. Esse Z significa o que, pessoal? Número em alemão começa com essa letra Z. Então, por isso a gente ganhou essa representação, porque acho que foi uma homenagem exatamente a esse matemático que trabalhou essa ideia de números inteiros, né? Até então, pessoal, a gente trabalhava, né, com números naturais, né? Que a gente sabe quem são eles, né? Começa com zero, né? Um, dois, três, quatro, e aí vai até infinito, não é isso? Pois é. Então, o que que acontece? A gente, eu não sei se vamos fazer o seguinte, vamos relembrar algumas situações aqui. Olha só, pessoal, se você, né, adicionar, né, dentro dos números naturais, você vai observar que não existe nenhuma situação onde você não consiga resolver. Todas as situações que deparar aqui, se você somar 5 mais 7, né, é igual a 12, 7 mais 5, se você inverter, também é igual a 12, né? Então, qualquer situação que você deparar aí dentro desse conjunto, você vai conseguir adicionar, né? Mas, né, a mesma coisa acontece, né? Vamos botar aqui o símbolo de adição, né? Que vocês conhecem. A mesma coisa vai acontecer se a gente multiplicar. Olha só, se nós multiplicarmos também dentro dos números naturais, né? Dentro dos naturais, você qualquer situação que tiver, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Exemplo. 5 vezes 7, 35. Se você inverter 7 vezes 5, dá 35 também. E qualquer outra operação, qualquer outra multiplicação que você for fazer aí, você vai resolver. Mas existem algumas outras operações, por exemplo, a subtração. A subtração, a subtração também dentro dos números naturais, a subtração, né? Já é um pouco diferente. Você começa a perceber que você não vai ter todas as respostas. Olha só. Vamos dar um exemplo aqui. 7 menos 5, né? Muito fácil de resolver. Se tem 7, tira 5, você vai ficar com 2. Agora, se você fizer o contrário, 5 menos 7, você vai conseguir ter solução? Não. Aqui dentro, você não vai ter solução. Não vai existir solução dentro desse conjunto dos naturais.
Então você percebe, já começa a perceber que você não tem resposta para tudo, né? Isso acontece também numa outra operação muito conhecida nossa, que é a divisão. Que é a divisão. Isso a gente está falando dentro do conjunto dos naturais, tá, gente? Que é o que provavelmente vocês estudaram até hoje, né? A divisão, né? Então vocês estão entrando para conhecer um outro conjunto, né? Então, pessoal, dando continuação aqui ao que a gente estava vendo, né? A gente tinha parado aqui na divisão. Queria mostrar para vocês que a gente não tem todas as respostas também dentro dessa operação, né? Isso a gente falando sempre, lembrando que dentro do conjunto dos naturais, né? Olha só, você pode, um exemplo aqui, ó, você divide 6 por 3, né? Você divide 6 balas para 3 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2 balas, não é isso? Agora, se você tiver 2 balas, ou se você tiver 3 balas para dividir com 6 pessoas, qual a resposta que você tem aí? Você vai conseguir encontrar um número, para você conseguir uma resposta aqui, você com certeza vai ter que quebrar essas balas para você dividir para essas 6 pessoas. Então, dentro dos números naturais, também não existe, né? É impossível essa resposta. Então, você já começa a observar que tem alguma coisa aí que a gente tem que descobrir. E é exatamente esse outro conjunto, que é que é a matéria que a gente tá vendo, né? Que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, né? A gente simboliza aqui com Z. Pessoal, não só esse exemplo que eu dei para vocês, que a gente não conseguiu, mas a gente tem outros exemplos, outras situações. No nosso dia a dia, eu não sei se você se atenta para isso. Por exemplo, como é que você explica a situação das temperaturas? A gente vê no mundo afora alguns lugares onde a temperatura que a gente tem como parâmetro ali, né, começa do zero, vai, né, aqui no Brasil chega até 40 graus, né? E a gente também tem lugares no mundo, por exemplo, na Sibéria, que ao invés de ser 40 graus calor, mas sim gelado, né? Quer dizer, o inverso, né? Quer dizer, como é que você poderia dar valor para um número desse abaixo de zero, né? Então você percebe que existem situações no nosso dia a dia que a gente começa a perceber que não tem respostas, né? Não tem resposta. Então foi devido a isso, pessoal, e tem muitos outros exemplos que eu posso dar aqui para vocês, não só da temperatura, mas a gente tem também, a gente pode, eu não sei se quem já entrou em prédio, tem elevadores onde você tem lá o térreo, né? Lá quando marca zero. Então, se você existe em um prédio, tanto apartamentos ou para cima, e existe a garagem ou subsolos para baixo. E como é que você representa isso? Geralmente você representa, né? Ó, né, você pode observar. Lá sempre tá o quê? Tá o zero, né? Você coloca lá no elevador onde você aperta. Tem o 1, tem o 2, tem o menos 1, tem o menos 2, né? Muitas vezes. Isso daí, e aí você nunca se perguntou, né? Como é que surgiu isso, essa ideia aqui, né? Isso aqui é para baixo, aqui é para cima, né? Então, a gente vê que, né, se você for agora ir lá na nossa reta numérica, que a gente tem números aqui que são
positivos, né? A gente vai começar a trabalhar com essa ideia de positivos. E a gente também vai começar a ver, pessoal, que existe à esquerda do zero também números, né? E daí começa a surgir, pessoal, o conjunto dos números inteiros. E a gente pode conceituar isso, né? A gente já pode conceituar, né? Da mesma forma que a gente tem os números naturais, que a gente define, começando aqui no zero, 1, 2 até infinito. Agora a gente viu que existe também números inteiros, que a gente pode definir que a partir do zero, né, faz parte. Aí nós temos à direita os números positivos, né? Números positivos até infinito. E temos também à esquerda, né? Números negativos, que também vai até infinito, né, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade aí para a gente aprender, resolver nossos exercícios que estão na nossa plataforma e na nossas atividades expressas, né? Que a gente material expresso. Vamos dar mais duas situações aí para a gente começar a entender por que surgiu os números inteiros, né? Porque a gente precisou criar um novo conjunto, né? Então, todas essas perguntas a gente tem que começar a responder e entender. Né? Porque até então a gente só trabalhava com os números naturais, que a gente sabe quem é, a gente já definiu, mas a gente, né, vai acabar percebendo que há situações, outras situações que era preciso, né, de acordo com o que eu sempre falo, a nossa necessidade, a necessidade do homem que fez com que a matemática surgisse, né, fosse se aprimorando, né? Então, olha só, eu coloquei duas situações. Na situação 1, nível do mar. O que seria nível de mar, nível do mar, pessoal? Sempre você vê falar que existe cidades, existe lugares que estão acima ou abaixo do nível do mar, né? Então, situações como essa, né, a gente pode matematicamente, né, falando dessa forma, né, expressar dessa forma aqui, colocar numa reta numérica, né? Então você pode observar, né, que aqui é como se fosse uma representação nível, né? Então, nível do mar, né, seria nesse no ponto zero. Então, o que tivesse acima, a gente fala que são positivos, né? Mais um, mais dois, mais três, né? E que está abaixo, a gente fala que seria o que, pessoal? Negativo, né? Então, vocês vão ter exercício onde vão falar, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai indagar exatamente sobre isso. Por exemplo, um avião. Quando você fala que um avião está não sei quanto de altitude, quer dizer, ele vai estar acima do nível do mar. Ou um submarino está não sei quantos metros é, dentro do mar. Então você vai estar falando o quê? Abaixo do nível do mar, né? Então são números negativos. Então essa ideia, pessoal, é que eu quero que vocês entendam, né? Porque aí a gente começa, né? Igual a gente viu lá já quais são a definição de números inteiros, né? A gente representa sempre, né? Por esse símbolo, né? Então a gente sempre tem agora o zero, né? Tem à direita do zero são os números positivos e à esquerda do zero são negativos. Da mesma forma, o zero acima, positivo, abaixo, negativo, né? Então essa ideia já tem que se consolidando junto de vocês para você entender, né, algumas situações. Outra situação que foi colocada aqui para vocês, quero que vocês
vejam aqui, é uma situação que a maioria hoje, também as meninas gostam muito, né? Falar sobre futebol, né? Por exemplo, a gente que acompanha o campeonato brasileiro ou o campeonato de qualquer lugar, falar de saldo de gol hoje define, às vezes, campeonatos como o nosso de pontos corridos, às vezes o saldo de gol define um campeonato, né? O que seria isso aqui, pessoal, para exemplificar? Por exemplo, o Flamengo jogou 10 partidas, tomou 20 gols, né? Aliás, fez 20 gols e sofreu 50, né? Então o Flamengo, em 10 partidas, fez 20 gols e sofreu 50 gols. O Botafogo ao contrário, né? Fez 50 gols e sofreu apenas 20. O Vasco fez 30 gols e sofreu 30 gols. Como é que você representaria isso aqui, pessoal, se você for tirar o saldo, saber se esse saldo vai ser positivo ou negativo? Como é que se colocaria? Como se representaria isso matematicamente, né? Por exemplo, ele fez 20, tomou 50, né? Então, o que acontece? Ele vai ter um saldo que a gente vai dizer negativo, né? Então, essa ideia de você ter números negativos tá em todo lugar, né? São várias situações. Então, não tem mais como a gente ficar só dentro dos conjuntos naturais, onde a gente não tinha essa representação até então, né? E o Botafogo ao contrário, né? Ele fez 50 e sofreu apenas 20. Então ele tem um saldo de 30 mais positivo, né? O Vasco ao contrário, fez 30 gols e levou 30 gols, então tem um saldo zero. Então você percebe que essa informação aqui dentro do conjunto natural você não conseguiria o que, pessoal? Expressar, tá bom? Eu vou voltar daqui a pouco, eu vou fazer um outro exemplo para vocês com relação que a gente está vendo sobre os exercícios, sobre débito e crédito, né? O que é crédito, o que é débito, o que é positivo e o que é negativo. Vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, como eu tinha falado com vocês, vamos passar por uma terceira situação aí também para a gente entender o que seria a importância, né, desse conjunto que a gente começou a ver. Que para vocês, com certeza, é o início, vocês, né? Mas vocês vão ver quanto a gente usa a partir de agora, né, essa situação. Olha só. Um exemplo, na situação 3 aí, depósito e saques. Entre os dias tais, dia 1º ao dia 20, né, nós temos, aqui seria, a gente pode dizer que isso aqui é um extrato, né, um extrato de uma conta qualquer, não é isso? Extrato de uma conta. Sendo que, né, aqui vamos dizer que no dia 28/2, né, você tinha R$ 500 de saldo. Então, pessoal, vamos para a gente entender aqui, para você ver que não é difícil você entender o que seria débito e o que seria crédito. No dia 1º, a gente vai dizer que houve um depósito aí na conta, né? Um depósito de 2.000. Então, você percebe que, como você tinha R$ 500, se você depositou R$ 2.000, você vai passar a ter 2.500, né? Aqui no dia 5/3, novamente movimentou a conta, né? E houve mais um depósito, né? Então, de 2.500, você passou, como você depositou 3.000, você vai ter um saldo de R$ 5.500. Então, quando você deposita, a gente está dizendo o que, pessoal? Que é positivo, né? Ó, depósito. É um crédito na conta, né? Você está depositando. Aí vamos ver aqui, aí no dia 9/3 houve a necessidade de você
Pegar um dinheiro, o que aconteceu? Você sacou o dinheiro. Então, houve um saque, né? Houve um saque. Saque é o que, pessoal? Retirada. Então, você está fazendo um débito na conta aqui, né? Você está debitando a conta. Então, você vai ter um saldo final nesse dia de quanto? R$ 5.200. Então, pessoal, só para exemplificar, a gente tem alguns exercícios aí que fala de débito e crédito. Então, débito dá a ideia de que negativo, e crédito a gente tem a ideia de positivo, tá bom? Aí eu já vou passar agora para resolver alguns exercícios para vocês entenderem como fazer, e vocês vão ver que é bem fácil, tá bom, gente? Então, pessoal, agora como já está mais claro, né, o que seriam os números negativos depois das situações que a gente colocou para vocês, né, situação 1, 2, 3, fica mais claro de ver o que seriam e definir o que seriam números inteiros, né, conjunto dos números inteiros, né. Nós temos aqui o zero, né? O zero é um número inteiro. Todos os números à esquerda, né? -1, -2 até infinito são negativos, né? Negativo. E aliás, a esquerda, né, são números negativos e a direita positivos, né? Todos, +1, +2 até mais infinito. Então, definição muito clara, né, de números inteiros, né? Zero, todos os negativos e todos os positivos, né? Como que a gente representa? Onde que mora esse número? Como que a gente faz a representação geométrica? Através da reta numérica, né, pessoal? Onde a gente tem o marco zero aqui, né? Então, nós temos todos os números à esquerda, como foi falado, né? Ó, todos os números à esquerda são negativos. -1, -2, -3, -4, e aí vai, -5, né? Ó. Então, onde a reta ela vai até infinito, né? E para o outro lado, para a direita, né? Todos os números são positivos. +1, +2, +3, +4, e aí +5, e assim por diante. Então fica claro que a representação do conjunto dos inteiros, a representação geométrica, né, através da nossa reta numérica, né, fica fácil. Nossa reta numérica, né? A gente consegue representar todos esses números. Com isso, pessoal, aí fica fácil, né? Com essa reta numérica aí que a gente saber o que é sucessor e o que é antecessor, né, pessoal? Pela palavra, né, sucessor, né, que vem à frente, né, antecessor. Mas a gente tem uma definição bem fácil para você entender o que seria o sucessor dentro do conjunto dos inteiros. Dentro do conjunto dos naturais fica muito fácil, né? Você tem ali qual o sucessor de 0? É o 1. Sucessor de 1 é o 2. Sucessor de 3 é o 4 e assim por diante. Antecessor, exatamente, sempre se tirando 1. Antecessor de 4 é o 3. Isso a gente falando dentro do conjunto dos naturais. Mas dentro dos números inteiros, vamos trabalhar aqui um pouco. O que seria sucessor? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos aqui no número 3. Vamos marcar esse número 3 aqui. Aí eu pergunto para você, quem é o sucessor, pessoal, aqui? É o número 4, né? Sucessor sempre fica à direita do número que você está querendo. E o antecessor de 3? Sempre à
esquerda, né? Então essa definição faz com que você não erre mais. O sucessor sempre está à direita do número que é pedido e o antecessor sempre à esquerda. Agora vamos lá para o outro lado, pessoal. Vamos marcar o -3. Apesar de ser negativo, se você guardar isso que eu falei para vocês com relação a imediatamente à esquerda e imediatamente à direita, você não vai errar mais. Por exemplo, qual seria o sucessor de -3? Pelo que a gente falou, sempre é o que está imediatamente à direita. Então seria o que? -2. Então, olha só, o sucessor de -3, quem está imediatamente à direita, -2. Esse é o número, é o sucessor de -3. E o antecessor fica exatamente ao contrário, é imediatamente à esquerda. Então seria o que? O -4, né? Ok? Tá clara essa definição, pessoal? Então, sucessor imediatamente à direita, do número que você está querendo, à direita, e aqui o antecessor imediatamente à esquerda. E mais uma definição do que foi passado para você, pessoal, para você saber o que é um número oposto e um número simétrico dentro do conjunto dos inteiros. Vamos tentar colocar aqui para vocês, pessoal, o que seriam números simétricos, né? Para vocês compreenderem facilmente isso aqui, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar porque quando a gente fala dentro do conjunto dos números inteiros, se a gente pegar uma distância, vamos pegar uma distância do número 0 ao número 4. Se você for pegar o valor, se você for medir o valor, você vai perceber que nós temos 1, 2, 3, 4 unidades, percebem? Olha só, esse intervalo aqui de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e de 3 a 4. Né? Então, cada unidade dessa aí, ó, então nós temos 4 unidades de distância de 0 a 4. E se nós pegarmos ao contrário, né? Você pegar aqui de 0 a -4. Novamente, de 0 a 1 é uma unidade, de -1 a -2 é outra unidade, de -3 a -2 a -3 é outra unidade, de -3 a 4 também nós temos 4 unidades de distância até 0. Então, toda vez, pessoal, para você identificar um número oposto simétrico, a definição é simples. É exatamente a quantidade, as unidades que você tem de distância para um lado, para o outro. No caso aqui, +4 a -4, você percebe que essa distância até 0 são iguais. Então, toda vez que você tiver uma distância até 0 sejam iguais, você pode dizer que você está diante de um número oposto ou simétrico, né? Então, lá na nossa apostila tá bem clara essa definição. Eu vou até ler com vocês aqui, ó. Números opostos simétricos são aqueles que estão localizados na reta numérica à mesma distância do zero. Então, o -4 aí é um exemplo disso. São 4 unidades de distância, né?
E o mais 4 também são 4 unidades de distância. Então isso fica claro, né, gente? Então essa definição fica claro. E aí fica fácil vocês resolverem os nossos exercícios lá, tá bom? Então, um abraço, gente. Aliás, então pessoal, você que já está com seu material impresso em mãos, ou você que está indo na plataforma, você com certeza se deparou com algumas atividades, alguns exercícios, né? Dessa forma aí, bem simples, né, pessoal? Eu quero falar simples, não é menosprezar, é porque assim, eu quero mostrar para vocês que matemática não é esse bicho de sete cabeças. Ah, eu não aprendo. Não, você aprende, é uma coisa simples. Não é nada assim que você possa dizer, ah, eu não vou conseguir. Vai sim, vai conseguir sim. Então, olha só, é, vamos resolver esse primeiro exercício, né? Que tem um bem parecido aí para vocês, né? Ó. Possível ou impossível, né? Dentro dos naturais. Pessoal, a gente vendo essa operação, o item A aí, 5 menos 2. A gente sabe resolver isso aí facilmente, né? Olhando, você tem 5, você tira 2, você vai ficar com 3. Então você viu que é possível, né, pessoal? Mesmo dentro dos naturais foi possível fazer. Já o item B, como é que você, olha só, sempre se atente a isso, dentro dos naturais. Vamos lembrar, começa do zero, né? Ó, 1, 2, e vai até infinito. Então, o que você percebe aí, pessoal? Se você for resolver isso aqui, como é que você vai dar uma resposta? Porque pelo que a gente viu agora, 2 menos 5, né? Agora que a gente começou a ver os números inteiros, seria o que? Menos 3. Seria uma resposta aqui, menos 3. Só que dentro dos naturais não existe menos 3. Né? Então por isso que a gente diz que isso aqui, ó, é impossível. Mas é impossível porque é dentro dos números, do conjunto dos números naturais. Que a gente percebe, ó, não tem números negativos. Da mesma forma, esse terceiro exemplo aqui, 40 menos 41. Poxa, novamente, né? Como é que eu vou tirar 41 de 40, pessoal? Complicado, né? 41 é maior. Então, novamente, seria o quê? Né? Seria um número negativo. Só que dentro dos naturais nós não temos números negativos. Então, esse item também seria impossível, né? Dentro dos naturais. Tranquilo, né, gente? Viu como é fácil? Vamos aqui para o segundo item. Ele só pede para você escrever como se lê. A gente deixou alguma no material, a gente deixou algumas explicações, alguns exemplos bem simples se você ler, você vai ver e é fácil de entender. Como é que é escrever como se lê, pessoal? Você está vendo o número 20 acompanhado do sinal negativo. Então a gente já pode, né, dizer que isso aqui é 20 ou 20 negativo. 20 negativo, né? Ou aqui seria o que? 30 positivo. Que seria o que? 7 negativo. É isso mesmo, pessoal. É bem simples assim. Aqui não tem nem mais nem menos, pessoal. Quando você vê um número onde não tem a representação nem negativa nem positiva, ele sempre vai ser positivo. Então você pode escrever 8 positivo. Ok, gente? Então, pessoal, é isso, né? Eu peço desculpa a vocês, né?
É, nós estamos ainda com material bem precário aqui, né? De quadro, de a gente está trabalhando bem manual ainda, né? Fazendo vídeos aqui bem através do celular ainda. E o que eu posso dizer para vocês é que eu já estou tentando melhorar essas aulas cada vez mais. A gente já providenciou uma que a gente chama uma mesa digitalizadora, uma câmera webcam. A gente está como se diz, estamos aprendendo a usar ainda, né, pessoal? Para que as nossas próximas aulas, vamos ver se a gente consegue, seja um pouco melhor, né, mais digital e tenha mais êxito, né, sucesso, assim, para que vocês possam aprender melhor, né? E essa que a gente espera. Mas de qualquer forma, a gente o desejo de ensinar é maior, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Vocês deixem aí um feedback pra gente, para que a gente sempre esteja melhorando, né, nossas aulas, tá bom? Um abraço para todos, tá, pessoal? Não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente.